Filosofando. Ensaio sobre Deus. Comente, compartilhe, dê seu like, se inscreva. Meu primo Flávio Ricardo Vassoler, que é escritor e especialista em literatura russa, dentre diversas outras coisas, ele me convidou para participar de uma live com ele para a gente falar sobre Deus e sobre toda a trajetória que a gente discute Deus desde que a gente é adolescente. Ele se colocando muitas vezes numa postura como ateu e eu muitas vezes colocando para ele muito do que eu aprendi, tendo sido criado no kardecismo e tendo buscado outras linhas e outras coisas, outras explicações de Deus depois disso. E é interessante que não é fácil de falar sobre Deus, por duas razões principalmente. Primeiro, Deus virou um tabu. Você não pode ser inteligente, você não pode estudar e falar de Deus, porque senão é quase uma antítese. Às vezes você está conversando com umas pessoas, coisas mais intelectuais, se você traz Deus no assunto, parece que você colocou um bicho na mesa ali, né? Ninguém quer falar sobre isso, porque teoricamente quem acredita em Deus é anticientista e é cego para algumas verdades. E outra coisa que é difícil falar de Deus porque é um ser, uma entidade, sei lá o que, tão maior ou tão inatingível que fica difícil de falar. Eu gosto de dar um exemplo para começar a conversa sobre Deus, que coloca mais ou menos como que a gente está, como que eu acredito que a gente está em postura de alguma coisa que é de uma dimensão maior do que a nossa. Se a gente fosse pontos numa reta, você até fala com o ponto da sua frente e o ponto atrás de você. Alguns falam, não, a gente está numa reta, eu vejo você, eu tenho gente na minha frente também, não, eu tenho gente atrás. A gente até consegue chegar nessa conclusão que a gente vive num mundo de uma dimensão. E pô, isso já é uma grande realização, porque se eu não conversar com o ponto da frente nem com o ponto de trás, eu não sei de nada, eu nem sei né, que existe universo, que universo que eu tô. Então, essa conversa, essa troca de conversa é boa para entender que estamos numa dimensão só. Mas aí chega um ponto e fala assim, não, mas a gente vive numa dimensão só, mas essa dimensão chama uma reta. E na verdade a gente está dentro de um plano. E nesse plano tem outras retas que são paralelas também, e lá vive outro ponto. Muitos desses nossos amigos pontinhos virariam um pro outro e falavam, você tá louco, cara, o que você tá falando? Que isso, um plano? Não, a gente já está conversando aqui, já entendeu que a gente, né, já fez várias experimentações científicas, a gente já sabe que a gente vive numa reta, num mundo de unidimensional. Você está falando o quê? De outras dimensões? Uma segunda dimensão? Não, eu tenho certeza, cara, eu tenho certeza. No meu sonho veio um outro ponto que era diferente, de outra cor. Ele falou, eu sou de uma reta paralela, ou uma reta que vai cruzar com vocês lá no futuro. Então é muito difícil para um ponto definir um plano. Agora, quando a gente está falando de Deus, para mim, na verdade, é um ponto tentando descrever uma esfera ou uma hipérbole, uma figura tridimensional que se move com o tempo. Então, é muito difícil para nós, como pontinhos numa reta, definir algo que é muito maior do que a gente. A gente, de repente, até não tem uma ferramenta necessária para isso. Mas o que a gente pode colocar é como em várias fases, né, da relacionamento, principalmente do meu relacionamento, eu tive com Deus. Bom, o primeiro é o clássico, é o Deus Pai, né? É o velhinho de barba branca, às vezes até mais avô do que pai, que tá lá em cima, mandando em tudo e julgando e organizando tudo como um grande diretor, um grande presidente. E essa é uma visão também muito herdada dos textos religiosos. Mas eu entendo que é uma analogia clássica, sim, para você entender da onde você veio, quem te criou. Quando a gente chega nesse mundo, a gente chega filho de alguém, filho de um pai e de uma mãe. E por uma questão, sei lá, paternalista, chamou-se Deus de pai. Poderia ser Deus mãe também, né? Faria até mais sentido sair dentro do útero de Deus. Mas de qualquer forma, nessa postura de eu ser filho de Deus, então eu sou uma criança e ele é um adulto. Então ele é um adulto e eu, como criança, tenho um adulto que cuida de mim e um adulto que coloca limites na minha vida, que me pune, que me dá presentes. A partir dessa visão é assim que se configura esse relacionamento com o Deus Pai. E para mim é daí que vem muita revolta de muitas pessoas com esse Deus Pai, porque você fala, puta, mas que pai sacana, né? Que faz tanta coisa errada, que deixa tanta coisa acontecer, ele tem tantos filhos assim,
e tem filhos passando fome, tem filhos sofrendo com doenças. Que tipo de pai é esse? E a partir dessa revolta, muitas pessoas fazem uma cisão e não querem mais saber de Deus. É totalmente compreensível. Mas tem também aquelas pessoas que na postura de eu sou filho de Deus, Deus Pai, então eu sou criança, eu jogo tudo na mão de Deus e espero que Deus faça tudo para mim. E peço para que Ele realize. E assim, algumas vezes eu acredito isso que funciona mesmo. Depende de como a pessoa coloca isso. Se você só delega e fala, bom, Deus, resolve aí, que eu vou ficar aqui de braços cruzados, uma coisa. Mas se você se conecta nessa energia, e essa energia divina está mais presente nas suas ações e nas coisas que você faz, obviamente que as realizações vão acontecer mais fácil porque você está nessa energia positiva de se conectar com essa ajuda divina, que pode ser tanto Deus quanto pode ser você mesmo, quanto pode ser o melhor lado seu, mas que está conectado com essa visão de que o meu Pai Deus me ajuda. E tem as pessoas também que colocam Deus como uma coisa fantástica, fruto de uma histeria coletiva e que através da razão consegue se comprovar, da razão e da ciência consegue se comprovar que não existe Deus, que as coisas acontecem pelo acaso e pelas probabilidades numéricas de você ter um tempo gigantesco como bilhões de anos. E isso foi um movimento importante até na história da humanidade, porque a partir do momento que se tirou o teocentrismo, começou a se colocar mais o antropocentrismo, o ser humano começou a se desenvolver mais e retomar interesse pelo desenvolvimento do ser como um ser pensante, com a capacidade de reconhecer a natureza, retomando aquilo de tão valioso que a Grécia Antiga trouxe para a humanidade e evoluindo a partir daí. E foi também graças ao desenvolvimento intelectual que a gente tem acesso a tantas tecnologias, a tantos avanços que facilitam muito a nossa vida. Mas ao mesmo tempo é interessante, porque essa distinção entre razão e o divino, como se fossem coisas cindidas, me faz lembrar muito de Einstein e Stephen Hawking, né? Dois cientistas físicos avançadíssimos, né? Com acesso a um conhecimento extraordinário que trouxe muita luz para a intelectualidade e para a ciência humana, e um era ateu e outro acreditava em Deus. Na medida que Stephen Hawking ele ia descobrindo mais coisas através de suas teorias, através de suas comprovações matemáticas, ele estava chegando mais em provar que Deus não existe. Porque na concepção dele, se existe uma matemática por trás de alguma coisa, quer dizer que ela é racional. Se ela é racional, ela não é divina. Já Einstein, pelo outro lado, era completamente o oposto. Para ele, comprovar matematicamente alguma coisa que acontecia na natureza, explicar matematicamente, era a prova de que existe uma inteligência maior que projetou tudo isso. Esse é o aspecto que atualmente eu tenho com relação à definição de Deus, que parte também muito do Livro dos Espíritos, né? Que na questão, quando pergunta a questão o que é Deus, a resposta é uma inteligência suprema. Se há uma inteligência suprema, então a gente é de esperar que tudo que foi criado por ele exista essa inteligência. Na medida que a nossa inteligência avança para conseguir entender melhor a inteligência do Criador, a gente está indo mais em direção a entender quem é Deus e nos tornarmos mais divinos. Então, se Deus nos criou dotados de razão, é que é para a gente usar essa razão para a nossa evolução. E através do desenvolvimento dessa razão, através da expansão do conhecimento humano, a gente vai chegando mais próximo de entender que a gente não está só numa reta, que existe um plano, que existem retas paralelas, que existem outras dimensões, que existe uma hipérbole, que existem esferas, que existem coisas muito além do que a gente jamais tinha imaginado através do conhecimento. Comente, compartilhe, dê seu like, se inscreva. Fábio Doreto.